Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, produzido pela Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. Hoje estaremos lendo o Livro dos Espíritos, é o livro 4, capítulo 2. O tema é Penas e Gozos Futuros, no subcapítulo Natureza das Penas e Gozos Futuros. As questões que serão lidas são as questões 971 a 974. Para iniciar o trabalho de hoje das leituras do Evangelho, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade, para que nos possa dar a força necessária, dar o entendimento necessário para a gente ouvir as lições, que dependendo como estivermos, elas podem ser mais duras ou elas podem ser um conforto, um alento para a nossa mente. Então, peçamos a todos os espíritos presentes no nosso lar que possamos ter um momento de paz, um momento de sossego, um momento para melhorar nosso entendimento. Que para com isso possamos aprender a cada dia a sermos uma pessoa melhor, que com os ensinamentos que nos serão trazidos possamos melhorar no nosso dia a dia, com a nossa família, com as pessoas próximas. E que possamos trilhar nesse caminho iluminado nesse dia de hoje. Muito obrigado, assim seja. Olá, sejam todos bem-vindos. Faremos a leitura do Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, questão 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Resposta: sempre boa por parte dos bons espíritos, claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar e que, frequentemente, arrastaram ao mal durante a vida. Pergunta complementar. Assim, a morte não nos livra da tentação? Resposta: não, mas a ação dos maus espíritos é menor sobre os outros espíritos que sobre os homens, porque eles não têm por auxiliares as paixões materiais. Questão 972. Como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõem do socorro das paixões? Resposta: se as paixões não existem materialmente, elas existem ainda no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus mantêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas para os lugares onde elas têm um espetáculo dessas paixões e tudo o que as pode excitar. Outra pergunta. Mas por que essas paixões, se já não têm mais objeto real? Resposta: é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir. O debochado, as orgias nas quais não pode tomar parte. O orgulhoso, as honras que ele inveja e das quais não pode gozar. Conforme a gente viu nas leituras, a influência dos espíritos, podem acontecer sobre outros espíritos ou sobre nós encarnados, E ele coloca aqui que é mais difícil um espírito influenciar outro do que um espírito influenciar alguém que está encarnado. Ele aborda a questão dos maus espíritos, de influenciarem os encarnados, porque eles têm as paixões terrenas, eles têm a materialidade, têm as coisas sobre o objeto sobre o qual ele está fazendo a influência. Isso é mais direto. Então, se a pessoa tem uma compulsão por comer,
ela vai ser se ela se permitir, né? Ela vai ser influenciada para comer mais, porque já existe o objeto, existe a comida que ela possa se alimentar, se fartar e ter aquela sensação prazerosa. Um espírito que desencarne e que também tinha essa questão da comida, da gula, ele também pode ser influenciado. A diferença é que ele não vai se alimentar, e sim ele tem ainda essa vontade de se saciar, mas que vendo ou se aproximando de uma pessoa que se alimenta bastante, né, ela pode ter essa sua compulsão atendida, né? Então, um pouco mais difícil. Ele dá exemplos do orgulhoso, do avarento, né? Por mais que não tenha a riqueza em si, ele gosta de ver a riqueza, porque aquele sentimento, aquela paixão que ele tinha sobre aquele objeto, por mais que não seja material para ele gosta de ter essa convivência, ficar próximo do objeto do seu desejo, né? Então, por mais que seja mais difícil de influenciar, ainda tem essa ligação, né? E sobre os bons espíritos, ele fala que sim, os espíritos bons exercem uma influência boa sobre outros espíritos e sobre os encarnados. É o que a gente pode tirar desse fragmento da leitura de hoje. Muito obrigado. Olá a todos. Então vamos continuar com as leituras aqui do nosso capítulo, indo para a questão 973. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Resposta: não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. Mesmo os que experimentam teriam dificuldades em vos dar uma ideia delas. Mas, seguramente, a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. E aí tem, a explicação de Kardec sobre o tema. O homem faz das penas e dos gozos da alma, depois da morte, uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Ele, então, compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional e deixa de prender-se à letra, às imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida, nos ensinando que a alma é um ser espiritual, nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser afetada pelas impressões que não agem senão sobre a matéria. Mas não se segue disso que esteja isenta de sofrimentos, nem que receba a punição de suas faltas. As comunicações espíritas têm por resultado nos mostrar o estado futuro da nossa alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Elas colocam sob os nossos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Mas nos mostra, ao mesmo tempo, como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, ainda que liberto do aparelho fantástico criado pela imaginação dos homens, elas não são menos penosas para aqueles que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer, em tese geral,
cada um é punido naquilo que pecou. É assim que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, e outros pelos desgostos, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas ou pela separação dos seres que lhes são caros, entre outros. Então, aqui nessa questão 973, foi colocado aqui, né, que há uma diversidade de entendimentos do que seja sofrimento. Então, isso não vai ser algo que vai ocorrer igualmente para os espíritos, porque nós somos muito diversos. Então, quando ele fala, né, sobre estas questões, ele nos diz que essas penalizações principalmente vêm da própria consciência espiritual sobre os erros, e elas vão aparecendo em determinados momentos, né? E claro, como uma consequência dos nossos próprios comportamentos. Então, foi falado aqui nesse ponto em resumo. Questão 974. Qual a origem da doutrina do fogo eterno? E aí, uma resposta, né? Imagem como tantas outras coisas tomadas pela realidade. Ou seja, esse fogo eterno, né, que se refere o Kardec, seria as penas, né, que são aplicadas ali de forma eterna para aqueles irmãos, né, aqueles espíritos que, quando em vida, se enganaram, cometeram crimes horrendos, e, enfim, que resultariam, né, pela crença aí popular, em um sofrimento eterno, em um ambiente ali de fogo, enfim. Então aqui ele já coloca isso, que é uma imagem, uma alegoria, uma forma de expressar que é uma região sofredora. E aqui também Kardec já coloca uma outra pergunta, né, sobre esse ponto. Mas esse medo não pode ter um bom resultado? Ou seja, aquela questão que muitos de nós conhecemos, né? Não faça isso porque você terá um sofrimento, será condenado ao fogo eterno. Então, será que esse tipo de abordagem tem um efeito educativo para que se evite fazer o mal? E é essa a pergunta aqui. Então, a resposta dos espíritos, né, condensada aqui por Kardec, seria: veja, pois, se ele reprime muito, mesmo entre os que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão de que não será nem durável e nem salutar. O homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque, para ele, o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que, em sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúme, enfim. O queimar, né, seria aquela sensação que nós temos ali quando estamos sob efeito da raiva, do medo. A gente fica até... Tem momentos que a gente fica até ruborizado, né? Fica até vermelhinho de tão intenso, né? É aquilo que deixa o coração palpitando mais rápido, né? Batendo mais rápido.
aquela revolta. Talvez, eu acho que o mais que a gente pode se aproximar, né, seriam esses exemplos. Então, quando ele usa aqui essa explicação, é muito legal, porque é algo que talvez nós não paramos para pensar, nossa, de onde surgiu essa crença que muitos ainda, né, falam, e pelo que Kardec coloca aqui, né, os espíritos colocam em resposta, talvez não seja algo mesmo que você use para fins educativos, né, fale assim, não faça isso para não ter consequências, ficar em regiões sofredoras, né, não é algo didático, porque nós não conseguimos ter ideia suficiente das consequências, dos impactos que as nossas ações causam. Então, muitas vezes, numa atitude, numa palavra, ou numa forma mal pensada de se viver ou de agir, né, a gente acaba não tendo a dimensão das consequências do sofrimento que nós passamos, né? Sentimentos ali de impotência, de raiva, de ódio, que são realmente um dos maiores sofrimentos possíveis. Então, com essas questões, a gente vai tendo esclarecimento um pouco mais sobre o que seriam, né, essas penas, essas consequências dos nossos atos. E assim, sabendo, né, que estamos indo de uma forma que não nos trará bem, nós passamos a mudar o nosso comportamento. Então, é como a gente educa uma criança. Então, nós podemos educar uma criança com medo, com pavor, de ameaçar, falar, não, você vai fazer isso, vai acontecer isso com você, um mal ruim ali. Então, de forma a assustar, a impedir que... Tô dando aqui o exemplo da criança, né? Impedir que uma criança faça algo de errado, porque ele vai ter ali consequências terríveis. Então, com certeza, o medo, ele é, de certa forma, educativo, mas ele, com certeza, não é durável. Foi o que é colocado aqui no texto. Então, vai chegar um momento que aquela criança vai começar a pensar, será que é isso mesmo? Será que vai me acontecer tudo isso que está sendo previsto ali pelos meus pais? Então, você pode educar pelo medo, mas também pode educar pelo entendimento, pela explicação das consequências, como nós estamos fazendo aqui, né? Estamos tentando entender quais os problemas de certas atitudes. E, sabendo disso, a gente começa a fazer mudanças internas. Mas, é claro, também, tudo depende do livre-arbítrio. Se eu não me comprometer a tomar atitudes e mudar realmente, se eu estou tomando ali más decisões, as consequências virão. Então, esse que é o nosso grande aprendizado com as leituras de hoje. Terminadas as leituras, é chegada a hora de encerrar o evangelho de hoje. Então, com o pensamento ainda elevado, agradecemos a oportunidade de podermos assistir a mais esse vídeo, de ouvir esses ensinamentos trazidos pelos irmãos do centro, para que a gente possa trilhar no caminho do bem, para que a gente possa levar esse conhecimento para os que estão aos nossos lados, sejam eles encarnados ou desencarnados, que todos possamos ir na paz do Cristo. Muito obrigado pela presença de todos neste dia e vão todos na paz de Deus. Muito obrigado.